Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de propriedades de sistemas de tempo contínuo. Vamos visualizar um pouco sobre a homogeneidade, a aditividade, a linearidade, a invariância no tempo, a estabilidade, a causalidade, a memória e a inversibilidade de um sistema, em que a gente tem uma entrada x de t e uma saída y de t passando aqui por um sistema. Vamos considerar um exemplo em que a gente vai ter um sistema y de t igual a u de x de t. A primeira propriedade que a gente vai analisar é a homogeneidade. A gente pode visualizar aqui que se um sistema tem entrada x de t e saída y de t, para que ele seja homogêneo, quando a gente multiplicar essa entrada por uma constante, a saída do sistema agora deve ser a saída que a gente tinha anteriormente multiplicada pela constante também. Então, nesse caso, diz que o sistema é homogêneo. Seja x1 de t igual a g de t, então y1 de t é igual a u de g de t. Mas, se a gente tem um x2 de t igual a k vezes g de t, então, substituindo na expressão geral aqui do sistema, nós temos y2 de t igual a u de k g de t. Nesse caso, a gente pode dizer que y2 de t é diferente de k y1 de t, já que não dá para a gente tirar essa constante daqui de dentro do degrau e colocar para fora, Então, nesse caso, o sistema é não homogêneo. Vamos continuar analisando o nosso sistema, y de t igual a u de x de t, e nesse caso com relação à aditividade. Só lembrando, na aditividade, se a gente tem uma entrada x1 que provoca uma saída y1 de t, e tem uma entrada x2 que provoca uma saída, uma resposta y2 de t, se a gente somar essas duas entradas x1 e x2 de t, e colocar isso na entrada do sistema, nós vamos ter como saída y1 mais y2 de t se o sistema for aditivo. Se a gente tem uma entrada x1 de t igual a g de t, então a gente tem uma saída y1 de t igual a u de g de t. Se a gente tem x2 de t igual a um h de t, então y2 de t é igual a u de h de t. Se nós agora temos um x3 de t sendo igual a, no caso, g de t mais h de t, ou seja, x1 mais x2, a saída deveria ser a soma das duas saídas. Então, nesse caso, y3 de t é igual a u de g de t mais h de t, que nesse caso é diferente de y1 de t mais y2 de t. Então, o sistema é não aditivo. Vamos analisar mais uma propriedade, que é a linearidade do sistema. Só lembrando, para um sistema ser linear, se ele tem uma entrada x de t e uma saída y de t, e ele é homogêneo e aditivo, então ele é linear. Se nenhuma dessas duas, ou qualquer uma dessas duas outras propriedades não forem atendidas, o sistema é dito não linear. Como nós vimos, o sistema não é homogêneo e nem aditivo. Logo, não é linear. Vamos analisar mais uma propriedade do sistema, que é a sua invariância no tempo. Só lembrando, a invariância no tempo garante que se o sistema
tem uma entrada que sofre um retardo, ou sofre um deslocamento no tempo, né, dado aqui por T0, então a saída do sistema, ou a resposta do sistema, também é deslocada no tempo, mantendo o mesmo formato, né, da resposta anterior. Podemos considerar um sinal x1 de t igual a um g de t, e, portanto, a gente tem uma saída y1 de t igual a u de g de t. Né? Então, se nós considerarmos também agora um x2 de t, sendo g de t menos t0, fazendo aí a substituição, a gente tem agora y2 de t igual a u de g de t menos t0. E nesse caso, é muito claro que se a gente substituir em y1 t por t0, né, nós vamos obter exatamente a mesma y2, ou seja, y2 de t é igual a y1 de t menos t0. E, portanto, o sistema é invariante no tempo. Vamos considerar mais uma propriedade desse sistema, que é a sua estabilidade. Lembrando que, para um sistema ser considerado estável, ele tem que ter sua saída ou sua resposta limitada, se a entrada for limitada. Tá? Então, nesse caso, o sistema é dito um sistema BIBO, né? Com entrada limitada, saída limitada. Nesse caso, a função degrau, ela só apresenta dois valores. Tá? Então, o degrau apresenta somente os valores 0 e 1. Portanto, a resposta do sistema é limitada para qualquer entrada. Logo, o sistema é estável. Mais uma propriedade que pode ser testada nesse sistema é em relação à sua causalidade. Lembremos que se um sistema tem entrada x e saída ou resposta y, se y não depende de valores futuros de x, então o sistema é causal. Veja que a resposta do sistema em t igual a t0 depende apenas da entrada em t igual a t0 e não de valores futuros da entrada. Logo, o sistema é causal. Uma outra propriedade importante do sistema é em relação à sua memória. Um sistema é dito sem memória se a sua resposta y de t não depende de valores passados de x de t. Ou seja, não depende de valores passados da sua entrada, né? Podemos ver que a resposta do sistema em t igual a t0 depende apenas da entrada em t igual a t0 e não de valores passados de x de t, valores passados da entrada. Logo, o sistema é sem memória. A última propriedade que nós vamos testar nesse sistema é em relação à sua inversibilidade. Devemos lembrar que, se um sistema é inversível, as entradas do sistema, os valores de x de t, provocam ou produzem somente respostas únicas. Nesse sistema, se x de t é menor que 0, a saída y de t é igual a 0. Né? Isso vem da função degrau. Se os valores de x de t são maiores ou iguais a 0, então isso implica em uma saída igual a 1. Ou seja, diversos valores de x provocam saída 0, diversos valores de x provocam saída 1. Assim, o sistema não é inversível. Assim, nós concluímos a análise das propriedades do sistema descrito por y de t igual a u de x de t. Valeu, pessoal!